Paulo, me conta a tua história. Eu te conheci há um tempo atrás lá na ESPN. Quase que assim, você galgando degraus como um comentarista que estava cobrindo... Narrador que fazia... Era um backup. Sim. E foi crescendo. Mas eu quero que você me conte a tua história de como que você chegou na narração esportiva. Eu sou mineiro, sou de Divinópolis, que é 1h30 de Belo Horizonte, mas morei também em BH há uns 10 anos, fiz faculdade lá. E fiz um teste na ESPN em 2008, fim de 2008. Eu tenho um narrador na ESPN que chama Ari Aguiar, que é mineiro também. Eu já conheci o Ari de Minas Gerais, trabalhei em rádio com ele lá em Minas. E rádio basicamente só faz futebol. Então você fazia futebol já? Futebol, em rádio, em Minas. Não tinha possibilidade, mas eu sempre quis fazer os outros esportes, principalmente. Baixa só um pouquinho o Rômulo aqui. O Rômulo tem uma voz, um negócio... Falo alto, né? Não, manda também tem muito convidado alto, né? Então o Benjamin... Eu gostei quando você chamou o Benjamin Black. Eu pensei, o Benjamin trabalhando no Uber. Eu errei. Eu botei Benjamin Black. Foi muito bom. Foi ridículo. Mas eu tava falando, então. Aí fiz um teste. Esse é meu envolvimento com o futebol. Eu chamo os caras tudo ótimo. Tudo bem. A NBA é muito melhor que o futebol. Porra, a NBA, bom, tudo bem. Muito melhor. A gente não vai falar muito sobre isso. Vai lá. Mas aí, em 2008, fiz um teste. O Ari soube na ESPN que estavam precisando de narrador, principalmente para outros esportes, né? Para beisebol, futebol americano, basquete. Aí, como ele me conhecia, eu fui chamado para um teste em 2008. Tá. Fiz esse teste em 2008, não sei se você lembra, foi numa época que teve a crise financeira internacional. Sim, senhor, claro que lembro. Eu fiz o teste, fui aprovado até, o Trajano não estava, era o Trajano na época na ESPN. Ele estava de férias em dezembro, mas em janeiro ele me chamou lá para acertar tudo e eu comecei em fevereiro. Só que nesse período surgiu a crise internacional e minha contratação na época foi cancelada. Eu só fui trabalhar na ESPN a partir de 2011. Eu fiz outro teste. Tá. Vai fazer agora 10 anos. Você fez outro teste? Outro teste em janeiro você foi aprovado de pra 2011. nada. O primeiro você foi aprovado pra nada. Pra nada, mas sabe que foi bom? Aí uma pitada dramática pra você. Ok. Em 2008, pior que é triste isso, mas ainda bem que deu tudo certo. Tá. A minha agora esposa, na época namorada, teve um AVC. Quase morreu. 2008. 2008, em agosto de 2008. Eu fiz esse teste em dezembro de 2008. Caramba. Fazia um mês que ela tinha voltado para casa. Ela ficou hospitalizada do fim de agosto, setembro, outubro, só foi para casa em novembro. Foi uma coisa horrível. Então eu fiz o teste, mas eu não estava em espírito no teste. Entendi. Passei, mas eu não tinha muita condição de mentalmente, emocionalmente, de mudar de BH para São Paulo e ter uma vida tranquila com aquela situação. Naquele momento, quando teve a crise lá e cancelaram a minha contratação, claro que no momento eu lamentei pela questão de emprego, né? Mas depois, 2 anos depois, fazendo o teste em 2011, ela já bem recuperada do que aconteceu em 2008, acabou sendo a melhor coisa que aconteceu para mim quanto a tranquilidade para mudar para São Paulo e trabalhar bem e sabendo o que tem que fazer sem ficar pensando muito no processo de recuperação dela. Então acabou sendo ótimo. Tudo aconteceu na hora certa. Acabou acontecendo na hora certa. No momento a gente pensa, nossa senhora, que desgraça isso aqui, né? Preciso desse emprego, é importante para mim. Mas depois acabou sendo da melhor forma. Vocês já estavam juntos há muito tempo? Já estavam com planos de casar? A gente já começou a namorar uns 3 meses só. Caramba, cara. Mas depois casamos em 2015. Então, ela mora aqui comigo desde 2016. Agora, desculpa entrar nesse assunto, eu achei interessantíssimo, porque vocês estavam recém começando um relacionamento e aí um baque desses. Terrível. Você bancou, teve ali o do lado o tempo inteiro, tava ali... Fui no hospital todos os dias. Caramba, cara. E foi uma loucura, porque foi bem dramático. Ela é a Fabiana, dá nome, né? Fabiana. Ela teve um AVC, assim, brutal. O médico, na época, falou que ela tinha 1% de chance de sobreviver. E não sei, teve um erro de comunicação no hospital na época, em BH, isso em BH, né? Que o pai dela me ligou numa noite de domingo, quando ela foi internada assim na sexta-feira, e foi piorando, né? Tumor. É porque ela foi em outros hospitais antes, no mês de agosto, e falavam que era enxaqueca. Não diagnosticaram que era um tumor, que ela estava com derrame. Nossa, tumor não, derrame. Isso. Então, ela começou a ter dor de cabeça gigantesca, assustadoras. Foi um processo longo esse. Foi aí, então, aí na sexta-feira ela foi para o hospital, não aguentou, né? Aí nesse hospital em BH que diagnosticaram que ela estava com um derrame, e muito grande. Isso na sexta. No sábado ela continuou internada e no domingo ela entrou em coma. E fez uma cirurgia no domingo à tarde. E no domingo à noite, eu voltando para minha casa na época, no apartamento, que até eram meus pais lá em BH,
eu já estava quase indo dormir, eu recebi uma ligação, o pai dela falando que ela tinha morrido. Eu recebi a informação que a minha esposa tinha morrido, né? E eu saí, peguei um táxi, e isso lá, 11 da noite. Tá meio dramático, mas desculpa, mas é um tema. Eu te perguntei, é um tema desculpa, que me... desculpa. E aí, cheguei lá no hospital, falei, olha, minha namorada aqui faleceu, o cara... Subi, quando eu cheguei lá na UTI, né, o hospital chama Life Center, eu falei, olha, vim aqui, eu sou a namorada da Fabiana, ela faleceu. O enfermeiro olhou pra mim assim, achou estranho. Aí chamou o médico plantonista. Aí vieram os dois e falaram, não, houve engano aqui, ela tá numa situação grave, mas ela não morreu não. Você quer vê-la? Que pedrada, hein, cara? Pô. Aí eu fui lá, vi ela totalmente sedada, em coma. Enquanto isso, né, a família dela, os pais, os tios, não tinham chegado. Eu fui o primeiro a chegar lá. Então, o primeiro que teve a informação de que ela não tinha morrido fui eu. Você saiu informando. Aí, quando chegou um amigo do pai dela, depois que eu tinha saído dessa visita, né, ele perguntou, já com a cara que ele imaginava que ela tinha morrido, eu falei, não, ela não morreu. Tá grave, mas não morreu. E aí, depois chegaram os pais, chegou tio, tia, uma madrugada bem pesada. Aí no dia seguinte ela fez outra cirurgia para tirar a massa encefálica mesmo, porque tinha tido um inchaço, né? E aí foi um drama de meses e meses até a recuperação dela. Ela, claro, ela acabou tendo uma hemiplegia, né, no lado direito, mas diante do que foi, é realmente um milagre. Eu nem sou, para falar a verdade, religioso, mas eu deixei de ser agnóstico. Porque eu era agnóstico e negava qualquer possibilidade de auxílio externo, sobrenatural. E nesse caso eu tenho convicção que teve. Então eu comecei a respeitar mais esse tipo de situação. Então foi um drama e depois fiz teste, aí teve a crise, aí eu fiquei mais em BH e só em 2011 que eu mudei para São Paulo. Então, isso aqui é muito louco. Bom resumo. Meu pai é médico, né? Meu pai é médico e eu falava muito de Deus com ele. Eu sempre tive essa curiosidade de saber Deus exatamente nessa. Eu sempre fui meio não acreditava. E um dia eu perguntei pro meu pai, mais velho, perguntei, pai, você acha que esse negócio de Deus aí, você acha que esse negócio existe? Ele me falou, ele é médico, né? Ele falou, olha filho, eu nunca acreditei, mas eu sou médico. E eu já vi coisas que não tem absolutamente nenhuma explicação científica de pessoas desacreditadas que um dia acordam e estão lá comendo biscoito com a família. Você fala... E a família crente, orando, você fala, se não foi... Eu não fui. Então, teve nos médicos, eu não sei qual, porque era um grande grupo de médicos, né? Que falou que ela não ia voltar a falar nunca. Cara, é uma das pessoas que mais fala no planeta Terra. Até gostaria que falasse menos. Exatamente. Então, foi meio turbulenta toda a história. Até chegar a São Paulo e começar a trabalhar na ESPN, com a Nação Esportiva, eu tive esse capítulo aí que foi tenso.